né? E eu vou te falar o porquê que Deus colocou no meu coração essa palavra. E essa palavra é para você que tem clamado, tem gemido na presença de Deus, tá? E parece que a tua oração não está sendo ouvida. A impressão que dá, né? Talvez que você sente, é como se tivesse, sabe, o céu de bronze. Você está orando e parece que a tua oração ela não está saindo do teto. E você tem falado assim, Senhor, o que é que está acontecendo? Pai, eu estou orando, estou falando com o Senhor e parece que o negócio não desenrola. Escuta só, olha o que Deus vai falar conosco nessa madrugada. Olha só, Marcos capítulo 10, um texto bastante conhecido. Olha só, Marcos capítulo 10 e o verso de número 46. Diz assim, Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando eles estavam saindo da cidade com os seus discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, e o cego estava sentado na beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitas pessoas o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais alto, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse, chame o cego. E eles lhe disseram, levanta-te, porque o mestre te chama. Então o Bartimeu jogou a sua capa para o lado e levantou-se depressa, foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus lhe disse, o que queres que eu te faça? E o cego disse, mestre, eu quero ver de novo. E respondeu, vá, você está curado, porque teve fé, afirmou Jesus. E no mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Eu quero que você preste muita atenção nessa história. Essa história aqui tem muitas coisas profundas, que se for para a gente falar tudo que tem em torno dessa história aqui, é algo muito poderoso. Essa questão da passagem de Jesus ali em Jericó, o encontro com esse cego é muito poderoso. Só que uma das coisas mais impactantes que tem nesse texto é que Jesus, ele testifica, dizendo que a fé desse moço é quem o curou. Isso aqui é muito importante para você que está aí do outro lado. Por quê, pastora? Porque nessa madrugada, eu tenho certeza que se você está nesse momento, são 00:21, você programou o teu celular talvez aí para você não perder esse clamor. Se o seu coração incendiou para você estar comigo nessa madrugada, é porque tem fé nesse coração. Com certeza. Tem uma fé aí dentro de você que moveu você para estar aqui comigo. Isso aqui é muito importante porque é essa fé que nessa madrugada vai fazer com que o anjo do Senhor te visite e entregue a resposta que você precisa. Você acredita nisso? Que tem resposta de Deus no seu coração? Sabe por quê? Olha por que Deus falou que a fé deste homem fez com que ele recebesse o milagre. Porque, em primeiro lugar, o que é que ele estava fazendo ali, na beira daquele caminho? Fazendo o que ele fazia todos os dias, que era pedir esmola. Só que olha que interessante, ele ouviu dizer, nós lemos aqui, que ele ouviu dizer que quem estava passando por ali era Jesus de Nazaré. A fama de Jesus, ela corria longe. A história de Jesus corria longe. Corria longe por quê? Porque Jesus, ele era um homem que ele carregava consigo uma autoridade muito grande, um poder muito grande. Então, todas as pessoas que se aproximavam de Jesus e se permitiam, elas eram curadas e elas eram libertas.
Então essa fama de Jesus corria longe. Então percebe que antes da presença de Jesus, diante daquele cego, chegou a fama de Jesus, que ele era um profeta de cura. Por isso que você vai ver esse cego Bartimeu, ele tão esperançoso, a fé dele tão ativada para receber o milagre de Deus. Por isso que você vai ver ele clamando pelo nome de Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E por trás desse texto existe uma outra coisa muito profética, que é o reconhecimento dele, reconhecendo ali que Jesus, ele era o Messias, ele era o profeta. Ele faz um reconhecimento ali. Só que esse homem, ele precisava de um milagre. E o milagre que ele precisava estava na mão de Jesus. Eu quero dizer para você nessa madrugada que o milagre que você precisa não está na minha mão. Não está na mão da pastora Daniele, da Daniele Zanella. Não, está na mão de Jesus. Mas eu estou aqui hoje numa condição de intercessão, porque eu quero interceder junto com você, para nós guerrearmos junto pelo milagre que você precisa. Enquanto eu estou falando aqui, o Espírito de Deus, ele me mostra aqui uma pessoa que está aí do outro lado. Você tem uma ferida na sua pele. Essa ferida, ela não está curando com um procedimento que você está fazendo. E você acessou aqui essa live de oração porque justamente você falou: Senhor, usa a tua serva para me curar dessa enfermidade na minha pele. E o Senhor manda eu te dizer assim, que nessa madrugada a tua fé vai te curar desta enfermidade e você vai testificar do que Deus está fazendo nessa madrugada. Enquanto eu falo isso, eu lembro de uma vez, eu e a missionária Márcia, nós estávamos no rádio, fazendo a programação de rádio, e na época nós tínhamos um mistério, assim, às vezes Deus começava a me dar revelação e me entregava assim pelas metades, e depois entregava o restante para ela, porque era um mistério que Deus nos usava. E eu lembro que uma vez a gente estava no rádio, e o Senhor falava assim, para mim assim, olha só como que Deus fez aquele dia. Eu falei assim: eu vejo uma criança com uma mancha aqui na pele, aqui, ó, em cima dos olhos. Eu não sei o que é, mas eu vejo uma mancha assim, ó, em cima dos olhos. Só que não é só em cima dos olhos. Quando eu falo não é só em cima dos olhos, a Márcia pega no meu braço e fala assim: Dani, o Senhor diz que não é só nos olhos mesmo, é nos braços, é nas pernas, mas Deus naquela ocasião era uma tarde, nessa tarde está curando esta criança. Irmãos, para honra e glória do nome de Jesus Cristo, a família entrou em contato conosco 3 ou 4 dias depois. A criança tinha vitiligo. Só que era algo recente, né? Olha por que eu tô falando isso, porque Deus tá tocando em alguém aí. Era algo recente. Então aquela criança tinha assim umas manchas assim aqui em cima dos olhos, só umas manchas aqui nos braços e umas manchas nas pernas. E naquele dia, Deus revelava essa criança. E só que Deus dizia que estava curando. 3 dias depois, não tinha mais nenhuma mancha, e a família nos chamou lá, mostrou o antes e o depois. E eu quero dizer para você que o mesmo Deus que curou essa criança, o mesmo Deus que alcançou esse cego, ele vai alcançar a sua vida nessa madrugada, se você crer. Sabe por quê? Olha o que esse cego fez, e é o que você precisa fazer. Ele teve persistência. Você sabe por quê? Porque ele era um cara rejeitado pela sociedade. Culturalmente, as pessoas não tinham nem que ficar dando bola, nem que tinha que ficar dando corda para aquele cego. Mas ele começa a clamar de uma forma tão intensa, um clamor tão vivo e tão poderoso, que a Bíblia diz que Jesus faz com que os seus discípulos mandem o chamar. E sabe por que Jesus manda chamar aquele cego? Porque Jesus, ele percebe que a multidão que estava cercando aquele cego e mandando ele calar a boca não conseguiu calar a voz daquele cego. Não conseguiu entristecer o coração daquele cego. Não conseguiu parar o desejo daquele homem de ser curado, de ser liberto, de ser transformado.
Eu quero dizer para você que você não pode deixar ninguém, escuta o que eu vou lhe dizer, impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe pessoas impedir aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus prometeu para a sua vida. Talvez você tenha um sonho, um desejo, um propósito, um projeto aqui no seu coração. Talvez você já tenha ele até em espécie, já tem no papel, já está tudo documentado, mas pessoas têm vindo, têm falado tantas coisas e têm desanimado o teu coração. E eu venho como profeta de Deus para dizer para você, faça como esse cego Bartimeu. Ele não se intimidou com as vozes das pessoas. Ele não se intimidou com o confronto das pessoas quando as pessoas mandaram ele calar a boca. Quando as pessoas mandaram ele parar de enfadar o mestre. As pessoas achavam que era um enfado, mas não era um enfado. Era o grito de uma alma desesperada por um pedido de socorro. E quem sabe você está aí do outro lado com esse mesmo propósito. Você está falando com o Senhor, você tem orado a Deus, você tem falado com Jesus, tem conversado com o Senhor acerca de algumas coisas, e pessoas talvez tenham sido instrumento do diabo para querer paralisar o seu coração, para querer entristecer a tua alma, mas o Senhor está dizendo nessa noite, não pare, não desista, você precisa persistir. Levanta a tua cabeça. Sabe por quê? Quem foi que te prometeu? Quem foi que fez a promessa a você? Quem foi que falou para você as promessas e os desejos que ele colocou no seu coração? Não foi o Senhor dos Exércitos? Então fique em paz, porque ele quem te chamou. E ele vai sustentar tudo isso na sua vida. Pastora, e os inimigos? E os levantes? E as pessoas que têm se levantado contra a minha vida? Pastora, e as pessoas que têm falado as coisas contra mim? Ei, escute. Essas pessoas, elas vão ver os seus frutos. Você está entendendo? E sabe por quê? E aqui eu vou finalizar para a gente começar a nossa oração. Porque quando Jesus ele chama para curar esse cego, a mesma multidão que quis calar a voz daquele homem que clamava por socorro, por milagre, tiveram que ver e Jesus parar a sua caminhada para dar atenção para aquele que estava sendo rejeitado. Sabe por que as pessoas te rejeitam? Sabe por que as pessoas te perseguem? Sabe por que as pessoas te afrontam? É porque você carrega um milagre de Deus na sua vida. É porque através da sua vida, através daquilo que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, vai impactar outras pessoas. Acredite. É por isso essa agitação tão grande. É por isso essa perseguição tão grande. É por isso esses olhares contra a sua vida, contra o seu casamento, contra a sua casa, contra a sua empresa, contra o seu ministério. Sabe por quê? Porque o que Deus tem através da sua vida é poderoso e vai impactar outras vidas e vai alcançar outras vidas e o nome de Jesus vai ser glorificado. E eu encerro essa reflexão bíblica dizendo para você, ei, sabe o que vai te mover ao propósito da sua conquista? Sabe o que vai mover você ao propósito da sua vitória? É a sua fé. Porque a fé faz a gente acreditar em coisas que aos olhos dos homens é impossível, tá? A fé faz a gente acreditar. E Deus manda te dizer, coloca essa fé em ação. Ei, coloca essa fé em ação. Porque nessa noite, escuta o que eu vou lhe dizer, Deus vai mover os céus em seu favor. Escuta o que eu vou lhe dizer, coloca a sua fé em ação, sabe por quê? Porque Deus vai mover o judiciário ao seu
favor. Coloca a sua fé em ação que Deus vai abrir portas que estão trancadas. Deus vai abrir portas que estão fechadas. Você acredita nisso? Deus vai pegar aquele documento que está lá na mão do juiz, que parece que o negócio está travado, pastora. É só ele assinar e o homem não assina. O advogado diz que já está lá. Já está lá em Brasília. Já está lá não sei na onde, pastor, e o negócio não desenrola. Hoje vai desenrolar. Você crê nisso? Ei, hoje, nessa madrugada, o anjo de guerra vai descer para pelejar em seu favor. Deus vai te surpreender. Você crê nisso? Deus vai te surpreender. Na campanha passada, uma mulher, 12 anos, irmãos, com uma causa na justiça, o advogado sempre dizendo, ela entrou na campanha para a glória de Deus. Quando finalizou a campanha, a causa foi ganha. Você acha o quê? Que não vai acontecer isso na sua vida? Ela mandou um texto contando o testemunho, nós printamos, colocamos lá no nosso canal, lá no nosso Instagram. Deus vai fazer isso na sua vida também. Você crê nisso? Você que está aí desenganado pela medicina, você que está doente, enfermo, você acredita que nessa noite o anjo do Senhor vai descer aí? Porque eu acredito no ministério dos anjos, e eu acredito piamente, meu irmão, que o anjo mensageiro, ele vai descer aqui nessa madrugada, ele vai entregar a resposta que eu preciso, ele vai entregar para você a resposta que você precisa. Eu acredito fielmente, meu irmão, que o anjo do Senhor, ele vai descer aí na sua casa, ele vai fazer uma cirurgia espiritual em você. Ele vai arrancar essa doença. Entenda bem o que eu estou te dizendo. A cirurgia espiritual que eu digo, ele vai arrancar essa doença. Eu vou falar de novo, porque o pessoal tem um negócio de colocar a palavra na minha boca, meu irmão. Escuta o que eu vou lhe dizer. Essa cirurgia espiritual que eu estou dizendo aqui, o anjo do Senhor vai visitar aí a tua casa, viu? Ele vai arrancar essa doença que está assolando o seu corpo. Sabe essa doença na pele? Ele vai colocar por terra esse espírito de enfermidade. Sabe essa doença nos olhos? O Senhor vai visitar os seus olhos, ele vai arrancar todo o espírito de enfermidade. Sabe essa doença na coluna, dos ombros? Sabe essa doença no quadril? Você crê que o anjo do Senhor, ele vai... Você crê que ele vai te visitar nessa madrugada? Você crê nisso? Você crê nisso? Que o anjo do Senhor, ele vai visitar você nessa madrugada, ele vai arrancar todo o espírito de enfermidade, ele vai arrancar toda a doença, ele vai arrancar esse câncer. Você crê nisso? Ele vai arrancar esse câncer do teu seio, ele vai arrancar esse câncer da tua coluna, ele vai colocar por terra essa trombose que assola você. Você crê nisso? Ei, você crê que nessa madrugada, esse projeto que você tem para 2025. Pastor, eu tenho um projeto para 2025, eu só não tive coragem de colocar em prática ainda, porque eu tenho um desafio aí para fazer, pastora. Você crê que Deus vai entrar com você nesse desafio? Você crê nisso? Então nós vamos orar, nós vamos clamar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Eu creio que os anjos do Senhor já estão guerreando aqui nessa madrugada. Eu creio que há anjos do Senhor já guerreando aqui nessa madrugada. Você crê que ele está visitando o seu casamento? Ei, você acha que Deus não está vendo esse problema dentro do seu lar? Você dorme de um lado e teu marido do outro? Você acha que Deus não está vendo esse negócio aí, não? Ei, homem, você acha que Deus não está contemplando o seu coração? Você já estava planejando se separar da sua esposa? Não dá mais certo, Deus. Não dá mais certo. Se continuar assim, eu vou cair de vez. Sabe o que tem que cair nesse casamento? É esse demônio que está no meio desse casamento. Sabe quem tem que ser arrancado desse casamento? É esse demônio, esse espírito maligno que está lutando contra o seu casamento. Você não percebe que ele quer dividir esse matrimônio? Você não percebe que, na verdade, ele quer destruir a vida dos seus filhos? Imagine só, os nossos filhos, irmãos, eles não vêm ao mundo para ver os pais se divorciar, se separar. E olha o que o inimigo tem feito nesses últimos dias.
destruindo tantos casamentos, colocando frieza espiritual nos casamentos, colocando barreira nos matrimônios. Olha o que nós estamos vendo nesses últimos tempos, irmãos. O diabo entrando na vida sexual dos casais, esfriando, colocando um esfriamento para querer colocar divisão, para daqui a pouco colocar uma mulher no caminho do seu marido, colocar um homem no caminho da sua esposa. Olha as estratégias que o inimigo tem usado nesses últimos tempos. Você não está vendo, não? Ei, você que está desanimado com o seu ministério, você não percebeu, não, que o inimigo está querendo desanimar o seu coração porque ele sabe que você, com a mão no arado, é um instrumento poderoso nas mãos do Senhor? Você não consegue ver, não? Que esses levantes, essas calúnias, essas palavras que o diabo tem lançado, tem usado pessoas, porque o inimigo, irmão, ele é astuto. Se tem um lugar que ele se aloja, é na personalidade do homem. Se o homem não se permite ser moldado, ser trabalhado por Deus, o inimigo ele usa ali, ele entra ali e ele usa a personalidade de pessoas para te ferir, para te machucar, para desacreditar de você. E talvez você tenha vivido isso. Você não percebeu, não, que essas coisas que estão falando de você, falando do teu ministério, falando da tua vida, é para entristecer o teu coração? Meu irmão, olha para isso e entenda uma coisa. É a força das trevas vindo contra você, para você parar de adorar o nome de Jesus, para você parar de cantar, para você parar de pregar, para você parar com esse projeto que Deus colocou na sua vida, para você parar de evangelizar nas ruas. Você não consegue ver que tudo isso é uma articulação do reino das trevas para querer bloquear o seu coração, para fazer você desistir, meu irmão? Mas pastoras são crentes, meu irmão, ele vai usar o quê? Vai usar um ímpio? É lógico que ele vai usar pessoas que caminham com você, pessoas que comem na tua mesa, pessoas que convivem com você, pessoas que têm acesso ao seu coração, justamente para isso. Então você tem que olhar para isso. Entristecer faz parte, decepcionar também, mas olha para isso e entenda que Deus está querendo te levar para um patamar maior. Que Deus está querendo te levar para algo poderoso. Deus está querendo te levar para algo tão tremendo, meu irmão, que essas pessoas aqui, elas não podem estar do seu lado. Elas não podem estar do seu lado. E elas não vão estar do seu lado. É por isso que Deus está abrindo a sua visão espiritual. Não se entristeça. Não deixa descer para o seu coração. Volta de novo a adorar o nome de Jesus. Volta. Hoje à tarde eu estava no monte orando ao Senhor e Deus me fazia interceder para homens e mulheres que estão dentro da caverna. Homens e mulheres que estão dentro de cavernas, que estão tristes, decepcionados, que já não querem mais fazer a obra de Deus. Não querem. Já não querem mais. E o Senhor me levava a orar. E Deus desceu um quebrantamento tão grande no meu coração que eu sentia no meu coração. Irmão, a tristeza de pessoas que estão dentro de cavernas, que já não querem mais colocar a mão no arado, que estão até culpando a Deus pelas frustrações que eles estão vivendo, e Deus não tem nada a ver com isso. Meu irmão, é nós quem permitimos as coisas descer no nosso coração. Somos nós. Então, nessa madrugada, decida também tirar do seu coração, toda essa decepção, toda essa tristeza, toda essa angústia do teu coração, porque Deus, ele tem uma obra na sua vida e o inferno não vai parar aquilo que Deus tem para você.